Dengue, se você agir, podemos evitar. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da NET, canal 61.4 na TV digital, canal 361.4 na Sky. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma satisfação tê-los como telespectadores. Dando prosseguimento a essa série de entrevistas que nós estamos realizando com as principais personalidades do estado do Ceará, políticos, empresários, executivos. Hoje nós temos a grande satisfação de receber no nosso programa o doutor Francisco Aguiar, meu grande amigo, este homem de uma das mais tradicionais famílias políticas do Ceará. Já foi deputado, já foi presidente da Assembleia, já foi governador, é conselheiro do Tribunal de Contas dos municípios, presidente eleito do Tribunal de Contas. Inclusive, teve uma participação já grande nos nossos eventos, já participou como jurado, já participou como escrutinador das nossas promoções, de modo que é um nome muito respeitado aqui no Ceará e eu fico feliz em recebê-lo. Este é o programa de número 90 da nossa série de entrevistas, em que nós temos o apoio cultural da Sal e Brasa Churrascaria e Gourmet. Meu prezado Chico Aguiar, permita-me chamá-lo assim, pela nossa amizade. Pois não, fica à vontade. Satisfação muito grande recebê-lo aqui no nosso programa. Eu queria que inicialmente eu já falei assim em pinceladas os cargos que você ocupou, mas eu queria que você desse um resumo detalhado do seu currículo. Bom, Roberto, eu primeiro quero cumprimentar os telespectadores da TV Fortaleza e dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de participar aqui do seu programa, que eu tenho acompanhado e vejo que você sempre traz aqui as informações, traz para apresentar aquelas pessoas que você acha que tem algo de importante para dizer à população e, como você bem disse aí, falar de mim, eu teria bastante tempo, mas eu já nasci, quando eu nasci, meu pai foi deputado constituinte e passou um longo tempo lá na Assembleia, foi prefeito de Camusim também e veio a falecer em 1º de março de 1985. Até esse período eu estava fazendo os meus estudos e também participei como membro do Conselho de Habitação da antiga Coab e membro do Conselho Fiscal da CAGES. Com o falecimento do meu pai, eu entrei na vida pública como candidato a deputado e me elegi. Exerci logo naquele primeiro momento o cargo de 2º secretário da mesa diretora. Posteriormente, nos 2 anos subsequentes, eu fui líder pelo então partido pelo qual eu fui eleito, PMDB, fiquei como líder do PMDB durante 2 anos. No 2º mandato, eu fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça durante os 4 anos. A comissão mais importante da Assembleia, né? Sem dúvida, a comissão onde todas as matérias que chegam à Assembleia passam por esta comissão. E, posteriormente, continuei como presidente da Comissão de Constituição e Justiça por uns 6 ou 8 anos. No total, foram 11 anos como presidente da comissão. Mas interrompi quando fui candidato a presidente da Casa, em 1993, para o biênio 93-94. Então, eu exerci a presidência da Casa e, ao final do ano de 1994, eu acho que você lembra bem, aquela velha história do ministro Recupero. Isso. Né? Ministro Recupero, acho que a parabólica aí, ele estava falando, pensando que não estava no ar.
e de repente disse algumas bobagens e o presidente Itamar Franco, na época, o demitiu imediatamente e convocou o governador Ciro Gomes para assumir o Ministério da Fazenda. O vice-governador na época era o doutor Lúcio Alcântara, que era candidato ao Senado, então não poderia assumir. Isso, não podia assumir para não se incompatibilizar. Se não se incompatibilizava e não poderia. Isso aí foi em pleno mês de setembro. Foi mês de setembro. E eu estava no interior, em plena campanha, quando fui convocado pelo Ciro e vim aqui a Fortaleza, já cheguei em Camusim, eu estava no interior de Camusim. Quando cheguei na sede da cidade, já tinha um avião me esperando e aqui eu conversei com o governador Ciro e tal, e que ele me colocou a situação. Eu realmente não estava sabendo, porque não se tinha notícia. Hoje em dia você tem aí televisão em quase toda, até mesmo a bateria. Isso. Você chega no interior da mais distante das sedes dos municípios, mas hoje você já tem. Mas naquela época, em 94, ainda não tinha a expansão das comunicações que tem hoje. E eu realmente não estava sabendo de nada. Quando cheguei em Camusim, é que tomei conhecimento. Vim até aqui, o Ciro disse que o presidente Itamar Franco estava aguardando a resposta dele para se ele aceitava ou não o ministério. Aliás, não era nem a resposta, foi uma convocação. E ele disse que primeiro tinha que se preocupar com o estado do Ceará, que queria deixar o Ceará em mãos de pessoas que realmente pudessem dar continuidade ao trabalho dele. O tempo era pouco, né, de setembro até dezembro, e eu ainda ponderei ao Ciro, naquela ocasião, de que eu poderia deixar, porque de qualquer forma teria uma eleição, não era simplesmente por eu ser presidente da Assembleia que iria assumir o cargo de governador, caso o governador e o vice-governador renunciassem. Precisava ainda passar por uma eleição pela Assembleia. Mesmo você sendo o presidente da Mesmo Assembleia, eu sendo presidente. Seria o substituto automático, né? Para você assumir, teria que haver uma eleição. Seria o substituto temporariamente, mas para que eu assumisse realmente e fosse eleito, teria que haver uma eleição com 30 dias da data da renúncia do Ciro. Pela Assembleia. Pela Assembleia. E não sendo possível a minha posse, poderia assumir o presidente do Tribunal de Justiça, que dentro de 30 dias a Assembleia faria a eleição e receberia do presidente do Tribunal de Justiça aquele que tivesse sido indicado pela Assembleia. E assim ocorreu. Eu continuei com a minha campanha, o Ciro compreendeu perfeitamente que, naquele momento, o desembargador Adalberto Barros Leal, que era o presidente do Tribunal de Justiça, poderia conduzir o Estado pelos 30 dias e eu, após a eleição, ou seja, no dia 8 de outubro, né, a eleição teria ocorreu no dia 3, no dia 8 de outubro a Assembleia se reuniu e eu fui candidato e me elegi com a votação dos colegas deputados e assumi no dia 8 de outubro. De formas que depois o governador... Eu renunciei o mandato, naquele momento, o mandato de deputado estadual. A partir do momento que eu fui eleito pela Assembleia para ser governador, eu renunciei àquele mandato, mas já estava eleito para o mandato subsequente, porque já tinha se passado a eleição e eu tinha sido eleito. Você já tinha sido eleito deputado? Já tinha sido eleito para o mandato seguinte. Certo. E então, quando assumi o governo do Estado, eu renunciei ao mandato que eu estava, que era em 1994. Ele concluía-se no dia... em dezembro de 94. Certo. E assim fiquei no governo do Estado durante esse período até dia 31 de dezembro, quando transmiti ao então governador eleito, Tasso Gereissati. Posteriormente ao cargo de governador, eu continuei como deputado na Assembleia, fui líder do governo, na ocasião eu estava no PPS, e fui líder também do PPS e continuei também como presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Daí que o período antes de ser governador e o período posterior a ser governador, ao todo eu fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça por 11 anos e alguns meses. Que beleza isso, porque era a comissão mais importante. É a comissão mais importante. Então, de 95
Aí exerci, fiquei na Comissão de Constituição e Justiça até o dia que eu saí, quando fui indicado para o Tribunal de Contas do município, como conselheiro, e saí da Assembleia em julho já de 2006. E venho exercendo o meu cargo lá de conselheiro, com lisura, com muita responsabilidade. Afinal de contas, é uma passagem na minha vida que eu talvez nunca nem tenha imaginado. De repente, você passa a julgar, né, as administrações, você passa a julgar a forma como as pessoas estão administrando seus municípios, como é que estão administrando as respectivas secretarias. Então, é uma responsabilidade muito grande para que não se possa cometer nenhuma injustiça. Você tem que analisar. Eu tive que me desdobrar muito, me dedicar muito em todos esses processos. Primeiro, aprender, botar na cabeça ali toda a legislação, não só a legislação do TCM, mas a legislação de uma maneira geral, de formas que eu pudesse ali no tribunal fazer um bom trabalho, como até hoje eu, pelo menos, eu tenho me esforçado muito em fazer esse trabalho, e tenho certeza que a sociedade está aí nos acompanhando e está aí julgando o nosso trabalho. Quer dizer que você está no TCM desde 2006, né? Desde 2006. Já está com 6 anos e meio que você está lá, né? 6 anos e meio. Mas, Chico, eu fiquei muito feliz, rapaz, no dia que você se elegeu presidente da Assembleia. Porque o seu pai era meu grande amigo, ele quando era deputado estadual, eu era presidente da EMUF, Empresa de Urbanização de Fortaleza. Ele era muito ligado ao prefeito Lúcio Alcântara, com quem eu trabalhei. E ele ia muito no meu gabinete, me visitava muito. Eu fiz uma grande amizade com o seu pai. E senti muito quando ele faleceu, porque ele faleceu no dia da eleição para presidente. Foi isso? Exatamente. Eu estava presente no plenário da Assembleia, quando ele faleceu, né? Ele ia ser eleito presidente, né? Estava um problema, porque tinham 2 candidatos. Tinham 2 candidatos. E eu sempre relembro disso, sabe, Chico? Quando eu digo, poxa, o Murilo Aguiar tinha um grande sonho de ser presidente da Assembleia. Né? E aí o seu filho foi, né? O seu filho foi presidente da Assembleia e foi governador do Ceará. Quer dizer, ele deve ter ficado muito feliz. Eu lembro até de um fato, que nesse dia da eleição da Assembleia, eu fui muito cedo, eu sempre tomava o café da manhã com ele, fui muito cedo lá e disse, olha papai, pelo que eu estou sabendo aí, a eleição vai dar empate, o senhor é o mais velho, vão terminar ali botando. Ele disse, eu não aceito de maneira nenhuma. Ele até brincando disse, eu sou homem de poucas letras, não tenho como ser presidente da Assembleia. Então, realmente ele, naquele momento, foi pego de surpresa. E, infelizmente, foi uma eleição muito tumultuada e ele terminou falecendo. Quem era o concorrente? Agora imagine, dele, quem era? Era o Castelinho de Castro, que depois foi vice-governador do Tássio do mandato seguinte e tal. Mas, agora você imagina a minha emoção, alguns anos depois, eu sendo candidato único, mesmo único ainda, fiquei nervoso que a gente fica ainda. Vai ter um voto em branco, vai ter 2, vai ter 3 e tal. Daí é que eu pude imaginar qual foi a emoção que meu pai sentiu naquele dia, por isso que veio a sofrer um infarto lá dentro da Assembleia e praticamente faleceu lá. Uma eleição naquela época, 46 deputados, quer dizer, 23-23, para você ganhar por idade. Eu, candidato único, a emoção foi enorme. Imagina a emoção que ele não deve ter sentido aí. Eu acompanhei isso muito de perto, porque eu digo, você vê como são as coisas do destino, né? O Murilo Aguiar não se elegeu e o seu filho depois foi presidente e chegou ao governo como você chegou, né? Você estava dentro do plenário na hora que ele sentiu? Estava, e quando ele foi colocado no carro para levar para o hospital, eu fui ao lado dele e acompanhei ele até os últimos momentos. Certo. Deve ter sido uma situação horrível para você, né? Você é o filho mais velho, né, dele? Eu sou um dos mais novos. Um dos mais novos? Um dos mais novos, Os seus irmãos, o mais velho é o Murilinho? O mais velho é o Zé Estélio, tem uma irmã que foi casada com o Adrísio, né, que ficou viúva agora há pouco tempo. A Selma, né? A Zelma, E tem a Núzia também, que é a irmã, essa aí mora lá em Camusim, fiscal da Receita Federal, já aposentada, e tem o Zé Estélio, o Murilo, né, e tem depois de mim o Bebeto, que é o irmão caçula. Certo. Mas interessante que quem seguiu mesmo a carreira dele foi você, né? Foi. Sendo um dos mais realmente novos. Dei continuidade ao trabalho que ele vinha fazendo.
Bem, telespectadores, nós vamos pedir um intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte. Agora, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Todos os anos, milhares de brasileiros pegam dengue. Uma doença séria que mata muitas pessoas. Mortes que poderiam ser evitadas com ações simples. Dengue. Se você agir, podemos evitar. Cuide da sua casa. Fale com seus vizinhos. Converse com a prefeitura. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. São usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Bem, meus amigos, nós voltamos hoje conversando aqui com o presidente eleito do TCM, Tribunal de Contas dos Municípios, que deverá assumir em janeiro à frente desse órgão que fiscaliza todas as prefeituras de Fortaleza. Do Ceará. Perdão, do Ceará, exatamente. Não só de Fortaleza, como dos outros municípios. Meu amigo Chico, então eu lhe pergunto, quais foram os principais trabalhos que você desenvolveu lá no TCM, já que você é um dos conselheiros, durante o ano de 2012? Bom, o trabalho do conselheiro, por exemplo, quando assumi nos primeiros 2 anos, eu fui corregedor. Na eleição passada eu não quis exercer nenhum cargo e fiquei na função de julgador. O trabalho que se faz lá no tribunal é muito importante porque a gente conta com um corpo técnico muito capacitado e nós estamos sempre necessitando das informações do corpo técnico. Tem o Ministério Público de Contas lá do Tribunal de Contas. É importantíssimo na orientação para que nós possamos direcionar e somar aos nossos conhecimentos as informações que nós recebemos, não só do Ministério Público, mas também do próprio órgão técnico, e temos procurado julgar o maior número possível de processos. Eu, quando assumi, no primeiro momento, logo no primeiro ano, fazia mais de 1 ano que o conselheiro que me antecedeu, que aposentou-se, o doutor Ayrton Maia, havia saído. Então eu fiquei com um acúmulo de processos muito grande. Eu recebi naquela época uns 1.600 processos. Você assumir assim, digamos assim, uma função já com 1.600 processos acumulados, não é fácil para você colocar isso aí, até porque o direito à ampla defesa atrasa muitos processos. Eu tenho visto, às vezes, no jornal, que o Tribunal de Contas do município ainda está analisando processos. Tem processo, digamos, do ano 2000, do ano de 99, do ano de 98, mas os processos têm diversas etapas. Ele tem, primeiro, o julgamento que nós chamamos a prestação de conta de gestão. É o gestor, quando termina o seu mandato, quando conclui o seu mandato, dia 31 de dezembro, ele tem até março ou até o dia 10 de abril, se não me falha a memória, para mandar toda a prestação de conta dele. Aí nós recebemos
o tribunal sorteia, vê para qual é o conselheiro que vai. É tudo por sorteio, né? Para onde é tudo por sorteio. Tudo por sorteio. Porque são 184 municípios. Vocês são bote 7 conselheiros. Bote aí uns 25 a 30 gestor por cada município desse. E nós somos só 7, como bem você falou. Certo. Então se encaminha esse processo para o órgão técnico faz toda a análise do processo, aí constata alguma falta de documento ou alguma irregularidade. A gente manda novamente para que a pessoa apresente aqueles documentos, apresente a defesa. Depois de sair, vai ao Ministério Público, posteriormente a gente leva o processo a julgamento. E ainda cabe recurso, que nós chamamos o recurso de reconsideração. Esse recurso é apresentado, já não cai mais para o mesmo conselheiro, já vai para outro conselheiro, por sorteio também. E o outro conselheiro tem aí no recurso de reconsideração, você apresenta toda a documentação que, por ocasião do julgamento inicial, tenha faltado, né? Alguma falha que tenha ficado no processo. Tem alguns processos que são aprovados, até a gente diz 10 com louvor, às vezes, quando está julgando, assim, elogiando algumas gestões, alguns secretários dos mais diversos municípios, que quando manda a prestação de conta não tem mais nem nada para se comunicar a ele, porque já está tudo de acordo com as normas do tribunal, de acordo com a legislação vigente. E esse trabalho nós fizemos aí ao longo do ano. Depois desse recurso de reconsideração, vem embargo de declaração, tudo isso tem prazo. Vem o recurso de revisão, que tem até 5 anos, desde que seja documentos novos ou que tenha havido algum erro de julgamento e tal. E às vezes até há uma incompreensão no sentido de assim, olha, tribunal, eu fui prefeito, por exemplo, o gestor pode dizer assim, eu fui prefeito, terminei meu mandato em 2000 e eu ainda tenho um processo sendo julgado no tribunal. Mas é porque é o direito da ampla defesa, ele tem o recurso, a Constituição garante a ele, nós temos que respeitar, isso é uma das coisas que a gente faz questão de respeitar e de procurar zelar o máximo para dar a resposta ao gestor de que ele tenha condições de apresentar aquela documentação. E às vezes não é fácil, a gente sabe às vezes que em alguns municípios do interior, um gestor quando sai, o outro não passa mais nem na calçada da prefeitura, porque não tem chance, tem alguns municípios que são muito, digamos assim, a política é muito atritada, né, muito acirrada, e às vezes há uma dificuldade grande realmente do gestor que saiu apresentar uma documentação. Hoje o tribunal já tem alguns processos, por exemplo, nós já estamos julgando alguns processos já de 2011. Isso é praticamente quase que inédito, você estar julgando processo de 2011. Agora, some-se aos 184 municípios, com, digamos, 20 ou 30 secretarias, cada município desse, e some a isso, digamos, quantas licitações não estão ocorrendo nesses municípios ou ocorrem durante um ano. Certo. E todas essas licitações, quando existe algumas falhas, o tribunal abre uma TCE, uma tomada de conta especial. Aí a pessoa vai ter que apresentar aquela documentação, vai ter que dar aquelas explicações. E nós passamos o ano todo, esse ano de 2012, analisando os mais diversos processos. Julgamos o processo de Fortaleza, que são processos complexos. Julgamos processo ainda da administração anterior à atual, ainda do Dr. Juraci Magalhães, processo de tomada de conta, processo de conta de governo, praticamente não, porque conta de governo nós já estamos analisando aí, 2008, 2009, essas contas já estão sendo analisadas. Mas tem essas tomadas de conta especial e a tomada de conta de gestão, que essas aí nós ainda temos algumas ainda de 2000, de 2002, 2001, e nós temos procurado, não apenas eu, mas todo o corpo do tribunal, os técnicos, funcionários, os próprios conselheiros aí se envolvidos o máximo possível, no sentido de que nós possamos acelerar cada vez mais o julgamento desses processos, para que, sei lá, pode ser até um sonho
mas um dia a gente chegar em estar julgando processo quase em tempo real. Hoje nós temos aí a informática, nós temos internet, nós temos tudo isso. O tribunal tem avançado muito nessas duas últimas administrações, principalmente, com o doutor Ernesto, com o Manel Veras, também avançou muito na administração do conselheiro Luiz Sérgio, que hoje já aposentou-se, mas que fez um excelente trabalho lá no tribunal. E avançou-se bastante no sentido de agilizar e dar uma resposta o mais rápido possível à sociedade e principalmente os gestores. Os gestores não ficarem aí 5, 6, 8 anos depois que sai da administração de uma secretaria de saúde, uma secretaria de administração ou uma secretaria de educação de um município aí do interior, daqui mesmo de Fortaleza, depois de 6, 7, 8 anos, ele ainda está tendo que apresentar documento ao tribunal porque não teve a oportunidade. Não apresentou no momento adequado, ficou faltando um documento e outro, e isso aí leva à reprovação, às vezes leva a nota de improbidade, a irregularidade das contas e leva também, às vezes, até a imputação de débito. Por exemplo, você não apresentar um extrato bancário numa prestação de conta, o tribunal presume, se aqui está dizendo, um documento de prestação de conta, está dizendo que tem 100 mil reais no banco, e o tribunal pede o extrato bancário, você não apresenta, onde é que está esse dinheiro? Então, tudo isso, às vezes, atrasa um pouco. Eu creio que a sociedade tem a razão também de reclamar, mas eu acho que é da função mesmo. E o direito à ampla defesa, realmente, nós respeitamos muito e damos todos os prazos necessários que sejam possíveis para que as pessoas possam comprovar junto ao tribunal a lisura e a legalidade dos atos. Certo. Meu prezado Chico, e para o próximo ano, no ano de 2013, você vai assumir logo em janeiro a presidência do TCM. Quais são as suas ideias, os seus planos aí à frente do TCM? Informatizar cada vez mais o tribunal, agilizar os julgamentos. Nós temos aí o portal da transparência, pretendemos ampliar mais ainda o portal da transparência, pretendemos fazer com que todas as licitações sejam em tempo real, que hoje nós já iniciamos, ou seja, por exemplo, determinado município abre um edital, lança um edital de concorrência de uma licitação, de uma aquisição de combustível, aluguel de carro, seja lá o que for. Nós já temos em tempo real dentro do tribunal e se há alguma falha, algum defeito, o tribunal imediatamente já manda corrigir ou manda suspender a licitação para que corrija aquela falha. E o que nós pretendemos é dar mais agilidade e, acima de tudo, trazer a sociedade para, junto conosco, participar também não vou dizer nem assim, da fiscalização, apenas a fiscalização, mas a orientação. A fiscalização é muito importante, mas antes o tribunal tem que orientar. Nós sabemos que tem muitos gestores no interior que não têm conhecimento de toda a legislação, talvez alguns deles não conheçam nem a Constituição Federal completa ou a Constituição Estadual, e eles precisam receber do tribunal esse tratamento de orientação. Então, orientar para que se tenha o mínimo possível de falhas nos processos de prestações de conta e também fiscalizar. Fiscalizar porque tem os bons, mas tem os maus administradores. E nós precisamos estar próximo com eles ali, precisamos estar fiscalizando para que essa fiscalização seja também até para evitar algum prejuízo ao erário, aos cofres públicos. Certo. E eu observei que você deixou claro aí o seguinte, o tribunal não está ali só para punir, só para chamar atenção, não, né? Ele está aí também para orientar, principalmente para orientar. E para também elogiar na hora que eles trabalham bem, né? Na hora que eles trabalham corretamente. Perfeito. Você falou aí, en passant, que tem casos em que eles fazem uma prestação de conta tão correta que vocês parabenizam. Parabenizam, exatamente. Não quer dizer que o tribunal esteja ali só para punir. Não, até porque a ideia também... A ideia é orientar. Isso, orientar para diminuir cada vez mais e tal, para que não haja assim, tantas punições. Eu acho que a pessoa de boa índole, a pessoa que tem compromisso com a coisa pública, ele tendo uma orientação, ele não falha. Exatamente. Ele faz ali, sem dúvida, ele
ele apresenta a prestação de conta dele de acordo com a legislação, de acordo com o regimento interno do tribunal, que todos eles têm conhecimento disso aí. E vocês, inclusive, fizeram já este ano agora, né, um encontro com todos os prefeitos eleitos, né? Fizeram um dia de reunião lá. Fizemos um dia de reunião e temos aí, em parceria com o Ministério Público, né, mais precisamente com a Procap, fiscalizamos mais de 39 municípios, alguns deles até com sugestão de afastamento do prefeito, que está provocando desmonte, né? A famosa essa operação desmonte. Do desmonte, a questão do desmonte. Isso aí é muito importante, porque você receber um município, no dia 1º de janeiro, com funcionário demitido, sem nenhum médico, o lixo nas ruas aí, os funcionários, alguns deles contratados, extremamente necessário à administração, mas são demitidos e tal. Então, isso aí é realmente um problema seríssimo para quem inicia, né? Então, nós temos dado aí, com essa parceria com o Ministério Público, nós temos dado aí todo o apoio no sentido de que esse trabalho seja feito com a maior eficiência, com a maior eficácia possível, evitando, assim, um prejuízo para os cofres públicos. Porque quando acontece do prefeito não fazer o seu sucessor, né? Então, de certo modo, até às vezes um revanchismo, né? E onde o prefeito deixa, às vezes, a prefeitura até sem gasolina, sem telefone, né? E vocês estão lá para fiscalizar tudo isso, não é exatamente. Isso? Estamos lá acompanhando. E por estranho que pareça aí, nós tem município que o prefeito elegeu o sucessor e está provocando o desmonte. É mesmo? Porque contratou demais durante o ano, aí vai ultrapassar o percentual de despesa com o pessoal, aí está demitindo, isso aí está prejudicando sensivelmente. O companheiro dele, né? Companheiro dele, exatamente. Bem, meus amigos, nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu queria colocar a câmera à disposição para o meu amigo Chico acrescentar alguma coisa que eu não tenha perguntado. Bom, eu quero agradecer aí a oportunidade, Roberto, que você me deu, parabenizar por esse seu programa, sem dúvida, é um programa que é muito bem assistido, já tenho ouvido já em diversos comentários, já tenho assistido muitos dos seus programas, não vou dizer que assisti todo não, porque 90, mas assisti uma boa parte deles. E parabenizar, e incentivar cada vez mais você continue, isso é importante você trazer aqui as pessoas para mostrar o que é que estão fazendo, o que é que pretende fazer, qual é o compromisso que tem com a sociedade. Então, eu acho que é de fundamental importância. Eu só tenho aqui a agradecer e pedir a Deus que lhe ilumine e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que é e, acima de tudo, esse grande jornalista e continue com esse programa. Muito obrigado, Chico. Muito obrigado a você pela presença. Obrigado. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Esse programa vai ao ar no domingo às 19 horas, com reprise segunda-feira, às 7h30 da manhã, com reprise na quinta-feira, às 14 horas, reprise também na sexta-feira, às 20 horas. Tem horário para todos os públicos. A partir de quinta-feira, essa entrevista já estará no YouTube para todo o mundo. Eu vou dar uma gravação da entrevista também para o doutor Francisco aqui, apresentar lá aos seus funcionários, aos seus amigos. Muito obrigado a todos. Esse programa teve o apoio cultural da Sal e Brasa, Churrascaria e Gourmet. Um grande abraço e uma feliz semana para todos. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Uma cidade melhor depende da participação de todos, principalmente a sua. Há 10 anos, o Congresso Nacional criou o Estatuto da Cidade. Essa lei garante a gestão democrática